Sempre trazendo as notícias, as movimentações que elas causam nos mercados e ouvindo a opinião de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber Andréia Ângelo, que é estrategista de inflação da Warren Hanna. Chegando na nossa programação, Andréia, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Paula. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Andréia, aqui no Brasil, pegando um gancho um pouco de uma notícia de hoje, o presidente do Banco Central, até comentei mais cedo, falou ontem, na verdade, Roberto Campos Neto, que não vê espaço para uma queda mais acentuada da Selic nas próximas reuniões do Copom. Ele acredita aí que o ritmo estabelecido de 0,5 ponto percentual é o apropriado. Olhando para o lado da inflação, a inflação de médio e longo prazo, quando a gente olha, ela continua desancorada. E mesmo com os juros, acho que no atual patamar, não conseguiu, de fato, ali trazer para o centro da meta essa inflação. Minha pergunta é o seguinte, por que o mercado, diante a gente olhando para a inflação, olhando para as falas de Campos Neto, por que o mercado ainda acredita em corte de 0,75%? O que o mercado está vendo? O mercado sempre tenta adiantar alguns movimentos. Por mais que o Banco Central tenha dito que ele não queira acelerar o ritmo de queda da Selic, ele está vindo lá na frente se vai ter alguma surpresa mais positiva com a inflação corrente, ou seja, se a inflação corrente vai ter um tom mais benigno que é uma das... E a inflação corrente, quando eu digo, é sobre a inflação de serviços, que ele é um dos pontos que o Banco Central escreveu na ata, de que ele está atento a essa inflação corrente de serviços se ela estiver trazendo surpresas mais baixistas ao longo desse próximo mês. E aí o mercado sempre quer testar um pouquinho esse movimento. Então, pode ser que ele esteja vendo que essa inflação de serviços vai trazer essa surpresa positiva nos próximos indicadores, e aí pode ir na conta do Banco Central ser a equação que fecha para um ajuste um pouco mais rápido de flexibilização. André, inclusive, queria entender um pouquinho da sua expectativa em relação à Selic. Eu estava lendo aqui algumas opiniões e percepções em relação a atingir aí o patamar de 7%, 8% no ano que vem. Qual que é o cenário que vocês estão trabalhando? Queria entender também quais são as expectativas ali que você enxerga, até onde será aí essa trajetória da taxa básica de juros, no corte da taxa básica de juros. A expectativa da Warren Hanna é de que a taxa Selic se encerre meados do ano que vem em 9%. Então, a gente não vê uma taxa de juros ainda abaixo do que a gente chama de taxa de juros do neutro, o que seria abaixo de 9%. A gente acha que ainda vai continuar aí em torno disso, mas já é um grande ganho e ela estar abaixo dos 2 dígitos. E acho que é muito importante a equação do modelo do Banco Central se concretizar, ou seja, esse orçamento, que pode levar a taxa de juros até 9% o ano que vem, ele já está implícito que é uma curva de juros e o modelo fica ali próximo ao redor da meta. Então, pode não ser uma inflação no final de 2024 em 3%, mas vai ser próximo disso. E próximo disso comporta esse orçamento que aí encerra a Selic em 9%. Andréia, muito bom dia. É Felipe Nascimento que está falando contigo agora. A gente tem discutido bastante nessa semana o aumento no preço dos combustíveis, promovido pela Petrobras, os impactos nas perspectivas de inflação, muito embora o Banco Central disse que já estava praticamente na conta, essa possibilidade de aumento do combustível, que acaba não trazendo tanto impacto para a trajetória dos juros, tanto impacto assim nos modelos, No entanto, a gente vê que existe também a possibilidade, dependendo da trajetória das commodities, de mais possibilidade de elevar preço de combustível e isso, claro, trazendo alguns outros impactos. Como que você trabalha nesse cenário de Petrobras segurando um pouquinho, defasando um pouquinho, depois dando uma elevada mais forte no preço dos combustíveis, sem fazer aqueles aumentos mais periódicos ou mais tranquilos, assim, um pouco menores, na verdade, ao longo de um tempo. Essa estratégia acaba impactando muito, impactando pouco nas perspectivas, acaba atrapalhando a construção de um modelo, a construção de uma perspectiva. Como que você trabalha esse cenário de Petrobras e de combustível daqui para frente também?
Bom dia. Está realmente muito desafiador para nós aqui, economistas, pensar em que a gente espera para a gasolina na frente e colocar lá na planilha, nos modelos e ver o que isso gera. Realmente, assim, a conta, né, de possíveis reajustes da Petrobras, o que leva a isso, desde a mudança da política de preços em maio deste ano, ela traz um pouco mais de cautela em relação a prever o movimento dos combustíveis na inflação. Acho que o que ficou assim colocado diante do movimento muito grande que ocorreu nos últimos 30 dias da defasagem da gasolina muito elevada, ou seja, né, a diferença de preços do importador que ele traz a gasolina em reais por litro para o Brasil e o quanto a Petrobras pratica. Então, essa diferença ela chegou aí nas contas que a gente tenta replicar de política de preços internacionais em quase 40%. Então, a média dos últimos 30, 40 dias ficou aí em 35%. E aí a Petrobras reajustou os combustíveis em a gasolina em 16,3%. Esse reajuste ele veio até abaixo, então, que é o seu ponto, do que era esperado pela conta de política de paridade internacional. Hoje, se a gente pensar depois desse reajuste, o que ainda os preços lá de fora indicam para reajustar, ainda teria mais uma possibilidade de reajuste de 10%. A gente aqui não trabalha com outro reajuste de preço de combustível da gasolina até o final do ano. Nós vamos esperar um pouco como vai ser esse comportamento, até porque por falas aí da Petrobras, uma das medidas que eles estão usando como política de preços é diminuir a volatilidade, né, no curto prazo. Então, petróleo, a gasolina lá fora subiu um pouquinho, ou o câmbio depreciou aqui, que ele é uma variável importante para os reajustes, eles vão ter cautela, ver aonde eles acham que estabilizam, contabilizar o tipo de custo que eles veem marginal lá dentro das refinarias, e aí eles aplicam o reajuste que eles acham possível. Então, respondendo um pouquinho para você, é difícil a gente ter uma previsibilidade alta do que vai ser lá para frente, por isso não estamos mais esperando outro reajuste de alta da gasolina, mas ao que parece os preços internacionais ainda tem mais uma possibilidade de ajuste da gasolina. O ponto que você também falou no início, de que se isso muda um pouco a perspectiva do Banco Central, até pela fala do presidente Roberto Campos, o Banco Central ele está olhando sempre a inflação 18 meses à frente, mais ou menos, que é quando a política monetária você atua agora, ela tem um efeito lá na frente, né? E, além disso, o efeito direto da gasolina, ele é em preços administrados, né? É uma das desagregaçõezinhas aí que a gente olha. Ele não está classificado como um preço de serviço. Sendo assim, o que o Banco Central está olhando é a inflação de serviço, é a inflação dos núcleos, que é onde a política monetária tem o seu efeito. Então, também concordo com o Banco Central de que essa inflação ela pode até subir no ano. A gente até revisou para cima a inflação de 2023, próximo a 5%, vindo aí de um patamar que ia ser abaixo do teto da meta, de 4,60%. Mas a gente acredita que isso não atrapalha o movimento do Banco Central, porque não é uma medida que ele olha que a política monetária atinge, e ele está olhando sempre no horizonte muito tempo à frente. Maravilha. André, eu quero agradecer muito sua participação aqui conosco. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Volte sempre. Uma ótima sexta-feira para você.